Oi, pessoal! Estamos novamente aqui num Papo com Palestrante. Hoje, com um professor muito especial, porque está na magistratura há muitos anos e ama o que faz. Eu tenho que falar, o senhor ainda é doutorando, não é isso? Ou já terminou o doutorado? Não, estou fazendo. Está Estou fazendo. Então, fazendo. o senhor está fazendo doutorado, o senhor é pós-graduado em educação, é pedagogo, professor, assessor pedagógico, escritor e palestrante. Tá certo? Tá certo, tá certo. Ai, muito obrigada. 28 livros publicados, A não gente é? vai falar sobre isso. Eu quero só agradecer muito a sua participação. É uma honra para mim tê-lo aqui. Para mim também. Inclusive, já inicio agradecendo a você os convites que eu sempre recebo, seja para live, seja para Sua palestras aí palestra. no Brasil, não é? Certo. Olha, eu sempre começo perguntando para o palestrante para que a gente conheça um pouquinho mais ele. Como é que foi a infância do senhor? Como? Como foi a sua infância? Ah, como foi a infância. Você tocou num ponto muito interessante, porque eu tenho na própria infância duas preparações profissionais. Uma aos 9 anos e outra aos 10 anos. Eu nasci no interior do estado do Rio de Janeiro, na região serrana, num distrito de colonização suíça, Monerá, o nome da família Monerá, que veio da Suíça para cá, família a qual eu pertenço, embora não tenha o nome, o sobrenome, não é, comigo. Sim. E o meu pai trabalhava numa estação de estrada de ferro, que era o ramal de Cantagalo. Então eu nasci no município de Duas Barras, e justamente no município em que nasceu também o Martinho da Vila. Ai, O que Martinho da legal. Vila. Eu conheci, quando criança, o maestro, o seu Tião da banda, que era o regente da banda 8 de dezembro, onde o Martinho da Vila aprendeu música. Ele aprendeu com a banda do município de Duas Barras. Depois ele foi servir ao Exército no Rio de Janeiro e aí não voltou mais. Mas ele Certo. volta e meia está aqui na região serrana. Mas então, aí quando eu cheguei aos 9 anos de idade, já alfabetizado, eu tinha o costume de chegar à estação onde chegavam revistas e jornais. Eu fui alfabetizado não em cartilha, eu fui alfabetizado em cima de jornal. O Jornal e Correio da Manhã. Só Olha. muito mais tarde, quando eu li o livro Chateau, o Rei do Brasil, é que eu cheguei à Gente, conclusão. dessa grossura. Exato. Eu li aquele livro 2 vezes. Sabe por quê? Ah, Porque como eu fui alfabetizado em O Jornal e Correio da Manhã, eu estava sendo, entre aspas, doutrinado pelos diários associados do Assis Chateaubriand sem saber. é. E E é um só livro de com história, né? Esse livro exato, dele é um livro de história. exato. É um livro de história. Então, tudo aquilo ali eu vivi lendo a revista O Cruzeiro. Todo jogo que o Chateaubriand fez, por exemplo, entre Sim, o casamento da filha do Matarazzo sim, e um casal de operários das indústrias Matarazzo. sim. Não é? Então ele vai fazendo essas comparações. Muito interessante. Eu lia na revista O Cruzeiro, sempre tive o costume de ler, eu lia a última página, que era a crônica de Raquel de Queiroz. Depois eu ia para o meio da revista, onde havia a crônica do Rubem Braga. O resultado disso, quando adulto, Sim. já professor universitário, é que eu começo a escrever livros e hoje, olhando para toda a minha obra de 28 livros sobre educação, sobre profissões, etc., eu digo, eu sou um cronista. A soma de crônicas, que corresponde aos capítulos dos meus livros, tem uma influência na infância. Por isso eu Que diria aqui a interessante. todos os que assistem que é importantíssimo fazer com que as crianças gostem de ler. Eu não tinha obrigação de ler, mas eu lia sobre aqueles assuntos e nos objetos e escritos que meu pai utilizou para me ensinar a ler. Que Uma bom. vez, eu não silabei. Uma vez eu perguntei a um doutor em alfabetização, o José Pacheco, e disse assim: qual foi o método que meu pai usou?
Ele disse, não usou método algum. Foi bom, porque funcionou. Eu aprendi, sobretudo, a culminância disso foi aprender a gostar de ler. Eu leio Hum. jornal todo dia. Na década de Professor, 60, hoje não. oi, pode falar. Não, eu gostaria de saber, assim, quando que o senhor percebeu que o senhor seria um educador? E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Aí é sua mais à carreira. frente, mas é uma coisa importante ainda na infância. Ah, então fala. Aos 9 anos, o meu pai me disse, você está já alfabetizado desde os 7, mas você poderia aprender o alfabeto Morse. Foi o segundo alfabeto que eu aprendi. Que E eu dava interessante. licença de trem, trabalhava com telégrafo, passava telegrama, fazia tudo isso. E meu pai dizia, quando você tiver 18 anos, daqui a 9 anos, a ferrovia poderá contratá-lo como telegrafista. Pois bem, senhora Sandra, quando eu completei 18 anos, todos os telégrafos foram recolhidos. A profissão para a qual eu me preparei acabou. Aí eu comecei na vida aos 18 a aprender o seguinte: as profissões acabam. Então a gente tem que estar preparado para evoluir. Sim, sim. Aos 10 anos, veja que loucura! Aos 10 anos, o meu pai me mandou para o posto de saúde para aprender a aplicar injeção. Eu aprendi, mas nunca pude usar, eu não fiz enfermagem. Eu fiz 3 cursos de primeiros socorros. Para Sim. utilizar quando? Nas atividades de acampamento com o movimento escoteiro. Aliás, foi aí em São Paulo, na O região senhor de é São filho Paulo. único? Eu sou filho único. Porque eu estou vendo assim, o seu pai com tanta preocupação de ver o que poderia ser bom, né? Algumas profissões que poderiam ser boas, e eu estou encantada com esse pai. Encantada. Pois é. Então, veja, aprendi algumas coisas de francês. Minha mãe tinha algum conhecimento de francês. Era uma Sim. pessoa que cuidava da casa, era uma pessoa que aproveitava a passagem dos trens e vendia os Ah, seus bolinhos e tudo mais. Um momento só. Olha aqui. isso Isso aqui é é colônia. o peso, É um peso. né? Este Sim. peso a minha mãe usava para pesar as Os farinhas doces. e Ah, as tudo mais, farinhas. doces, que ela vendia na janela da casa da estação. E com isso, pagavam o colégio, sustentavam a casa. Mas eu disse a você, aprendi a aplicar injeção e nunca pude usar. Fiz Certo, primeiros certo. socorros, utilizei muitas vezes. Eu já salvei, tenho consciência de ter salvo 2 vidas. Com o que eu Poxa, sei de primeiros socorros. Eu ressuscitei 2 pessoas. Não é? De modo que morreram de idosos, né? Estão me esperando. Mas tudo bem, mas devem estar me esperando de braços abertos. Mas você certo. veja, quando o seu Chiquinho fez a avaliação final para saber se eu aplicava ou não injeção, ele me ensinou e marcou um dia, eu fui lá. Aí o Chiquinho disse assim, hoje é o dia da prova final. Eu preparei tudo e ele veio com uma ampola. Tá aqui. Eu falei, o que que eu faço? Ele levantou a manga da camisa e disse, eu preciso tomar essa injeção. E eu apliquei injeção no braço de quem me ensinou a aplicar a injeção. E eu uso Parabéns. para dizer, esse é o professor excelente, porque ele ensina e diz, eu tenho tamanha garantia de que você de fato Aprendeu. aprendeu que eu coloco meu braço à sua disposição. Mas aí Olha você que me bacana. pergunta, professor, quando é que surgiu a ideia de ser educador? Bom, eu passei um período da vida aprendendo a ser santo, de modo que eu fiz um período de seminário. Certo. E eu quero um tipo, mais ou menos como eu sou até hoje, afoito, aventureiro, e comigo mesmo eu pensei, não, eu vou trabalhar com os indígenas, numa missão religiosa. E em 1961, eu fui para o interior do Mato Grosso, convivi com tribos, aprendi muito com as tribos, além de ter comido um gafanhoto vivo, porque me ofertaram.
Veja, professor, professora, se você não tiver coragem, não se meta gaiato. É Porque como é que verdade. você vai dizer para o indígena que conhece toda aquela região, você vai rejeitar a oferta de um presente? Porque eles comem. É, Então eles estão te claro. dando um presente. Então, comi. Acontece que lá, na região do Utiariti, que dizem que o nome é Utiariti, que foi dado Ah, pelo Rondon, mas sim. anos atrás, eu visitando a região, me dizia um indígena, Pareci, que já fez letras, fez pós-graduação lato sensu, fez linguística, está escrevendo a gramática Pareci. Ele me disse, não tem nada de Utiariti significar pássaro. Isso é o que inventaram em relação ao Marechal Rondon. Na realidade, o Tiahariti, que é uma região, tem um salto de 90 e tantos metros, né? O Tiahariti significa povo sábio. Mas, para a história, vamos dizer, brasileira, a história oficial, o indígena não pode ser sábio. Então, inventaram a história de que o Tiariti era o nome de um pássaro. Nada disso. Me dizia o indígena Pareci. É povo sábio. Aí, no meio deste Interessante. povo sábio, junto à queda do rio Papagaio, com 120 metros de largura e 95 de altura, eu cheguei a uma conclusão. Eu não tenho condição psicológica de viver neste abandono de gente. Eu sou marcadamente uma pessoa para trabalhar com gente. Aí, então, eu disse, conversando com um missionário de lá, ele disse, há uma missão muito grande nas áreas urbanas. Nós temos muito mais gente sem civilização nas áreas urbanas. Se você quer lidar com gente, o magistério é uma ótima coisa. E aí eu defini a minha vida para ser professor e cada vez gostando mais. E fui me embrenhando pela vida do magistério. E comecei a minha experiência de magistério na multisseriada, no interior de São Paulo, na região de Descampado, cabeceira do aeroporto de Viracopos. Você não queira saber, a minha alegria é quando eu desço em Viracopos. Porque eu passo por cima da cidade onde eu dei aula para multisseriada. A minha experiência de magistério começa numa multisseriada. Depois, numa fazenda do interior, Fazenda Palmeiras, era outra multisseriada. Isso na época do Carvalho Pinto governador, quando São Paulo ainda tinha escolas que não tinham carteiras. Na Era o sala, quê? Era o quê? Só década cadeira? de 60, década de 60, 63, 64. Então, mas não 63, tinham 64. carteiras, era o quê? Só cadeira? Era uma mesa imensa, com um banco de um lado e um banco do outro. Ah, tá, tá. O professor sentava na cabeceira, tinha o quadro dividido em duas partes, um para série e outro para outra série. Olha que E olha, interessante. depois de você enfrentar uma multisseriada, nunca mais você enfrenta problemas tão complexos na vida do magistério. Eu imagino, Então, eu imagino. a minha vida de reinvenção, se você perguntar, como é que você começou? Com esta tecnologia, lápis e papel. Ela existe até hoje. Mas se você me perguntar, você usa? De vez em quando. É preciso que o professor entenda que a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Nós temos pedra à vontade, mas temos outras tecnologias. Passei para a régua e apontava os lugares. Até que um dia eu encontrei numa casa de canetas o pai de um aluno que disse, eu tenho uma caneta que ao mesmo tempo é régua, porque ela é milimetrada, e ao mesmo tempo ela é uma ponteira. Está aqui, ó. Que Com o interessante! comprimento do meu braço, eu ia 1,5 metros de distância do que eu escrevia. Isso é uma relíquia. Está aqui no meu escritório. Aí você diz, mas escuta, você está num estúdio? Eu transformei o escritório num estúdio. Eu tenho 4 ambientes aqui dentro desse escritório em que eu posso iluminar, gravar, como eu estou fazendo aqui com o celular com você.
Tá Então, certo. inventei-me com a ponteira. Mais tarde, eu fui para a ponteira a laser. Me reinventei outra vez. Aí você diz, mas de onde veio isso? Veio daqui, professor. Veio daqui. O que é isso? Um astrolábio, um sextante. Cabral, quando chegou aqui, navegou com isto aqui, com um sextante. No século XVI, os europeus evoluíram para a bússola. Embora a bússola seja uma invenção chinesa do século I. Demorou, mas evoluíram. Eu Sim. disse, se eles evoluíram, por que eu não posso evoluir? Aí, mais à frente, eu precisando ampliar mapas, eu passei a utilizar o pantógrafo, em que você fixa com uma ponta metálica, você fixa num mapa e com a outra parte você vai ampliando. Usa-se isso? Para quê? Não. É uma relíquia que eu tenho aqui. Isso é um objeto de museu. Então, meu escritório é um museu? É. Das minhas coisas e da minha evolução. Aí você diz, pois é. E como é que você, no magistério, resolveu gravar e ir para televisão? Sim. Para fazer fita VHS. Aquela coisa enorme, deste tamanho. Levava para todo o Brasil. Pois bem, a VHS acabou como o telégrafo acabou. E agora? Aí, um ex-aluno meu passou tudo para mini DV. E de mini DV, eu fui ao DVD. E reinventei a mesma fita VHS que passou para aquele mini DV e que veio para o DVD. Agora, eu poderia ter feito o seguinte. Eu não sei como fazer, acabou o VHS, eu não gravo mais nada. A televisão foi me ensinando. Aí você diz, você além de pedagogo é mais alguma coisa? Eu falei, sou jornalista. Não porque fiz comunicação social, mas militante. Aprendi no jornal, aprendi na revista, aprendi na rádio. Ontem eu fui convidado para toda semana gravar 5 minutos num programa de uma rádio FM daqui, da cidade de Nova Friburgo. Que bom. Quer dizer, eu ainda estou me reinventando. Claro, E espero claro. que aos 120 anos está me reinventando. Aí você diz, meu Deus do céu, o que o professor não pode ser? Isso aqui, ó. A hora que você, professor, se transformar num pendrive, o aluno vai pegar você, vai colocar no bolso e a sua profissão acaba. Porque você não faz nada de diferente daquilo que está no pendrive, daquilo que está no disquete. Qualquer professor se lembra disso, que não se usa mais. Eu usei. Aqui eu tenho uma relíquia, que é o regimento do Conselho Municipal de Educação de Nova Friburgo, o regimento original, histórico, do ano 2000, quando o Conselho foi recriado e foi reinstalado. Eu era secretário de Educação. Está aqui. Não uso mais. Aí você diz, mas peraí, de onde vem tanta coisa nova na sua cabeça? Alunos da década de 60 encontram comigo hoje e dizem assim, você cumpre a promessa que nos fez? Falei, qual delas? Aquela de ler 50 livros por ano. Falei, cumpro. E não são livros pequenos. Este aqui, o Aprender a Ser, esse livro tem quase 500 páginas. Caramba! Ele é o relatório FOR, feito para a Unesco com Abdul Razak Kadura, Felipe Herrera, Arthur Petrovsky, pessoas da Fundação FOR nos Estados Unidos. Para quê? Visão da educação para o século XXI. Aquilo que hoje a ONU está fazendo com a Agenda 2030 e que o Brasil está tentando fazer com a BNCC. Embora para o ensino básico ela seja mais avançada e para o ensino médio ela
no Brasil está altamente atrasada. Nós não podemos esperar 2022 para mudar o currículo do ensino médio. Sobretudo depois de que, no final da semana passada, princípio desta, o Japão começou uma experiência sui generis em educação. É uma mudança total, que prioriza o estudo de 4 línguas estrangeiras. Uma visão não nacionalista, mas internacionalista. Nós somos cidadãos do mundo. Japão, que já foi altamente nacionalista. À época da Segunda Guerra, nacionalismo puro. Imperador, filho do sol. Não é? Agora, quando que eu li esse livro? Está aqui, 1975. Eu li esse livro. Professor, Aí percebi... eu preciso entrar nas palestras, porque a nossa live Como? tem um limite de tempo. Eu preciso entrar nas palestras. Eu queria perguntar para o senhor, quando que começaram os convites de palestra? Qual é a... Quando que começaram os convites de palestra? Oficialmente, 1994. Portanto, eu estou 30 anos, quase. Não. caminhando para 27 anos. É. 27 anos. Comecei numa cidade baiana de Vitória da Conquista, quando eu tinha 2 livros. Ensinamos demais, aprendemos de menos. E lá eles não conheciam o segundo, que era se você finge que ensina, eu finjo que aprendo. Ah, esse é best-seller, né? Cuidado. Esse, se você finge que ensina, eu finjo que aprendo, já vendeu 75 mil exemplares. Eu queria... Agora, como eu sou escritor, eu não sou cantor sertanejo, se eu fosse um cantor sertanejo, eu já teria recebido disco de prata, disco de ouro, não sei o quê. Mas as editoras vendem 75 mil exemplares de um autor e não mandam para ele uma mensagem de parabéns. E ele já foi traduzido para Realmente inglês é e isso. espanhol, né? Como? Ele já foi traduzido para inglês e espanhol, esse livro. Esse não, para o espanhol foi traduzido, está sendo traduzido para o inglês. É este aqui, Profissional da Educação para o Século XXI, que é da VAC, Editora do Rio. Como vencer na vida sendo professor? Esse foi traduzido do México. Que legal. Para países de língua espanhola. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Quando eu saí de Vitória da Conquista, por que Vitória da Conquista é um marco? Porque um professor, ao avaliar o meu trabalho, ele disse assim, olha, nós gostaríamos de dizer para você o seguinte, você tem que deixar de fazer tudo o que você está fazendo para fazer o que fez conosco nesses 3 dias. Eu achei que aquilo era uma coisa interessante e, a partir daí, eu não rejeitei mais convite. Ah, que legal. Logo em seguida, em 94, eu fui fazer uma palestra no município de Campinas. Aí eu fiquei entusiasmado, uma cidade forte. Aí fui chamado por um curso na cidade de São Paulo. Eu não imaginava que tão rapidamente caminhasse. Mas, olha, o caminho foi se acelerando, eu fui me animando e tenho hoje 28 livros, mas estou ultrapassando 2.350 palestras no Brasil. E no Mercosul. O senhor diria que os livros foram uma evolução da educação? O senhor foi colocando em seus livros esta evolução? Obra marcadamente uma crítica e uma proposta. É uma crítica sobre os erros, aquilo que nós sabemos que não devemos mais fazer. Certo. E a proposta daquilo que nós precisamos fazer. Certo. Então, cada livro é uma evolução em relação ao anterior. Então, se você observar este livro, se a boa escola é a que reprova, o bom hospital é o que mata, ele já é uma evolução dentro dos 4 livros que eu escrevi sobre
avaliação do rendimento escolar. Não é? Certo, São propostas certo, para com professores. certeza. Esse tema, reinventando o professor, o senhor acha que isso é uma constante para o professor, né? Ele tem que se reinventar o tempo inteiro. Alguém esperava a pandemia? Não, Não, claro. não. Então, E aí, o essa que que o senhor reinvenção... aborda nesse livro? Não, isso não é livro. Isso é título Palestra. de palestra. É Sim, título é de palestra, me palestra desculpa. surgida quando? Surgida em lives durante a pandemia. Porque, Certo. veja bem, eu fiz palestra em janeiro do ano passado, andei pelo Brasil em fevereiro do ano passado, até aproximadamente dia 15 de março. Pelo dia 15 de março, eu passei por Guarulhos, vindo do Piauí, e vim para casa. Quando eu cheguei aqui, o Brasil fechou dentro da pandemia. E a partir daí, as minhas agendas presenciais foram todas canceladas. Cancelados, é. Então, vê, canceladas, adiadas. Aí o que aconteceu? Eu cá comigo. Como é que eu vou sobreviver? Eu não vou receber de palestra, mas eu tenho que fazer palestra à distância. Então eu comecei a me arrumar. E aos poucos, de um lado, algumas lives gratuitas, mas que te divulgam, ou Sim, lives que são verdadeiros agradecimentos a pessoas que te promoveram e te promovem, e lives também que são pagas, que te claro. ajudam a sustentar em plena pandemia. Então eu Certo. fui me adaptando a essa situação e estou muito bem no que estou fazendo. Agora, é evidente, eu acho que o híbrido vai continuar. Eu Sim, estou sim, preparado para o híbrido, mas eu estou sim. louco para poder encontrar plateia. Eu estou louco para abraçar pessoas. Por isso eu Para estou todo aguardando que logo mundo. chegue uma vacina. Talvez eu tenha que me deslocar a São Paulo para ser vacinado, sei lá, mas é uma esperança que a gente tem de poder Sim. rapidamente poder voltar a A encontrar com normalidade. pessoas. Exatamente. Sim. Porque se você pensar, os 4 pilares da educação, 2 você faz à distância. Eles estão aqui, ó. Jacques Delors. Justamente a educação do século XXI. Ele propõe aqui a evolução do aprender a ser, a religação dos saberes organizada pelo Morin, a pedido do presidente Mitterrand, da França, e ele propõe os 4 pilares. Aprender a conhecer, eu posso fazer à distância. Sim. Aprender a fazer, eu posso fazer muita coisa e aprender a fazer à distância. Mas o aprender a conviver tem que ser presencial. Sim. E o aprender a ser tem que ser presencial. Então, Sim. a educação híbrida, ela consegue atender aos 4 pilares. A educação somente à distância não atenderá aos 4 pilares. Ou seja, eu posso aprender inglês ou qualquer língua estrangeira à distância. Mas se eu quiser ser um professor de uma língua estrangeira, eu tenho que ter contato humano com pessoas que falam porque são originários desta língua, para aprender a pronúncia correta e lidar com os alunos para corrigir as coisas. Sim. Sim. Então, Professor, existem situações que funcionam à distância, outras não. uma outra palestra que eu achei muito interessante, o tema, controlando a disciplina com inteligência. O que o senhor aborda nessa palestra? Eu abordo para professores e para pais. Tá. O que eu abordo? Para começo de conversa, uma partezinha da palestra. Eu falo de 4 tipos de professor ou 4 tipos de pais. Aquele que é o controlador, aquele que é o permissivo, aquele que faz tudo para a criança e não deixa a criança crescer, é o protetor, e finalmente o educador, que é aquele que estabelece limite, é aquele Sim. que estabelece regras de convivência e as pratica. No caso da escola, é que um professor precisa estar sintonizado com o outro. No caso da família, o pai tem que estar sintonizado com a mãe. Ou
se é um casal diferente dos pais que cria Sim. as crianças, eles precisam estar sintonizados. Então, eu vou Perfeito. mostrando passo a passo, numa palestra de 90 minutos, aproximadamente, o seguinte: como que você pode, de maneira inteligente, controlar a disciplina. Eu nunca tive problema disciplinar, mas já lidei com alunos terríveis. Mas eu me colocava na posição de ser mais terrível do que todos eles juntos. Só conto um fato para você e para quem está assistindo. Eu cheguei a uma sala de aula, os alunos estavam todos lá de fora. O que houve? Entra aí, professor. Quando eu entrei na sala, estava um odor, um cheiro horroroso. Eles tinham acendido, me contaram depois, 12 barbantinhos fedorentos, aqueles que têm ácido sulfídrico, cheiro de ovo podre. Eu olhei para tudo o que eles faziam. Se o professor não entrasse, o coordenador tinha que arrumar uma sala para o professor ministrar a aula, demorava um tempo. Aí ia embora o quê? 20 minutos, 30 minutos de aula. Eu olhei para eles e disse assim: vocês cometeram um grande erro. Eu adoro este cheiro. Vamos entrar. Todos para dentro da sala. Aí todo mundo teve que cheirar, né? Sempre fui maluco. Entrei, fechei o semblante, mandei fechar as 3 janelas e as 2 portas. E ministrei 50 minutos de aula. É verdade que eu soltei a turma 5 minutos antes, porque nem eu aguentava mais. Porém, os 35 anos seguintes do magistério, aqui na cidade de Nova Friburgo, ninguém ousou acender barbantinho na minha aula. Porque todo mundo sabia. Ele entra, ele fecha a janela e a porta e ele aguenta. E é horrível. Nunca tive problema. Que barato, agora, eu já lidei com o menor infrator. Eu fiz um estágio excelente aí em São Paulo, em Jaçanã, São Paulo. No asilo de Jaçanã, que há uns 8 anos atrás eu voltei para visitar. Eram 10 pavilhões, não, 20 pavilhões, 10 masculinos e 10 femininos, para idosos, inválidos e pessoas com problemas de demência. Eu trabalhei 40 dias aí. E olha, aprendi muito. Imagino. Eu ministrei, neste livro aqui, eu narro o seguinte: eu dava comida na boca para um cego, surdo, mudo e epilético. Se ele nunca soube o bem que ele me fez, eu até hoje consigo usufruir de tudo o que este homem me ensinou, na medida em que eu chegava com a colher com a comida, primeiro próximo do nariz. Ele sentia o cheiro e ele abria a boca. Eu colocava a colher dentro da boca. Ele me ensinou a acabar na vida com muitas bobagens que a gente tem no magistério. Não faço isso, eu não sou pai da criança, eu não sou mãe da criança. Não. Você, naquele momento, precisa pensar no seguinte: você tem um aluno com você. Use uma frase, use um pensamento na prática, falado pela Madre Teresa de Calcutá. O dia que eu tocar o corpo de uma pessoa, eu estou tocando toda a sua história. Então eu tenho que ser solidário, participativo, responsável. Então veio a pandemia, o problema é meu? Não. Eu não criei o vírus. Eu não disseminei o vírus. E eu não tenho que consertar essa questão. Agora, há uma parte que eu preciso aprender. Por exemplo, quem é que vai cuidar do vírus? É o Instituto Butantan, é o AstraZeneca, é a Moderna, é a Pfizer, etc. Não disseminei. Faço a minha quarentena, estou há 10 meses em quarentena. E usando álcool gel. E usando máscara. Agora, então não disseminei. Agora, para consertar, há uma parte
que me cabe. Levar a internet ou aumentar os megas, como agora o secretário de Educação do Estado do Rio, um grande amigo meu, ele aumentou de 1 mega para 100 mega toda a rede de educação à distância da Secretaria de Estado de Educação. Que bom. Então, veja, o professor Conte Bittencourt, que já foi deputado estadual, vários mandatos. Não é? Então, o Conte fez isso. Isso é questão do gestor público. Levar a internet à divisa do meu município com outro município é problema do prefeito, Secretaria de Tecnologia e Ciência, é problema dos ministérios, dos estados, etc. Agora, aprender a ministrar uma aula à distância via tablet, celular ou notebook, eu preciso aprender. Aprender a iluminar, eu preciso aprender. Uma brincadeira de 15 segundos. Todos, inclusive você, Sandra, está percebendo que eu estou olhando para o seu olho. Confere. Confere. Mas agora não estou olhando para o seu olho. Eu estou olhando para o meu olho. Mas se eu voltar a câmera, eu estou olhando para você. Olha, isto é uma bobagem, mas que tem um efeito enorme. Claro, sabe por quê? Claro. Quando você olha no olho, você transmite confiança. E o aluno precisa perceber isto. Você aprende. Você gostaria de aprender com o professor Hamilton Werneck como vai dar uma aula à distância? Olha, me contrata, eu vou ao seu município, você faz contato comigo pelo meu site. Mas o seu site é o meu nome, hamiltonwerneck.com.br. Entra lá. Outra coisa, @HamiltonWerneck, você está no Instagram. Me siga no Instagram. Vai receber quase toda semana alguma coisa nova. A próxima que eu pretendo ainda enviar hoje é até um pouco de esnobação. Mais uma academia de São Paulo, Academia Brasileira de Ciências, Letras e História, me concedeu uma comenda, a Comenda Marechal Deodoro da Fonseca, que eu não fui a Brasília receber. Um amigo meu recebeu, mas eu vou mandar a fotografia com a medalha da comenda, não é? Agora, nos últimos 2 anos, eu fui comendador 3 vezes. A Comenda Homens de Honra, que é Luiz Gama, a Comenda Barão de Nova Friburgo, que é a maior condecoração do meu município, concedida pela Câmara de Vereadores, e essa agora da Brace, que é a comenda pelos serviços prestados à nação brasileira, Comenda Marechal Deodoro da Fonseca. Então eu vou mandar. Olha, parabéns. Olha, parabéns. @ Hamilton Werneck. Me siga no Instagram. Vai receber. Vai receber. Quanto custa? A gente passou do horário. A gente já passou do horário. Eu queria terminar esse nosso papo com palestrante. Não tenho tempo para você, Sandra. Até 2 da manhã. O que eu queria era que, para terminar, um homem assim que tem tantas histórias e que tem tanto o que falar, desse uma dica para nós, para as pessoas que vão ainda nos assistir. Dê uma dica para a gente do professor Werneck. Perfeito. Olha, água parada apodrece. Água parada apodrece. Primeira coisa. Segunda, se você engolisse as suas palavras, elas seriam alimento ou seriam veneno? O que você fala para o teu o que você fala para o seu aluno, o que você fala numa live, numa aula, numa palestra, para quem assiste, é alimento ou é veneno? Terceira coisa, siga o modelito grego de trabalho. O modelito grego de trabalho é diferente do modelito romano. Trabalho é uma palavra que vem do latim, tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura usado pelo Império Romano.
que pela língua, do latim para o português, passou para nós trabalho. Então, muita gente pensa que a escola é uma tortura, é um sofrimento, é um horror. De fato, vai ser um horror. Então, use o modelito grego, que é diferente. O grego pensa que trabalho é uma questão, ministrar uma live, fazer uma palestra, dar uma aula, escrever um livro, um artigo. Meu caro, isso é uma poiesis. O que significa poiesis para o grego? Realização pessoal. Então, Sandra, a minha palavra final é esta. Sandra Pascoal, Palestras. Muito obrigado pelo convite. Eu tive uma oportunidade aqui, agora, de me realizar pessoalmente. Porque tudo que faço é na ótica da poiesis, da realização pessoal. Muito obrigado e que a gente se encontre com as plateias, com muitas outras pessoas e que seja um encontro presencial pós-pandemia. Muito Professor, obrigado. olha, muito Grande obrigada, abraço. digo eu. O senhor, eu já imaginava que seria um papo grandioso, de muito conhecimento, porque já conhecia o senhor. Então, eu agradeço muito pelo senhor participar no nosso Papo com Palestrante. Beijo Um e beijo para tchau. você, um abraço para todos que participaram. Até a próxima. Obrigada, muito obrigada. Na